Olá pessoal, meu nome é Ingrid e eu vou ensinar para vocês a prática Cestas Geométricas. É uma prática voltada para crianças de 3 anos. Bom, para essa prática nós vamos utilizar bolinhas, de piscina de bolinha. Então aqui nós vamos fazer com 4 cores: verde, azul, amarelo e vermelho. Vamos utilizar uma caixa de papelão. O ideal é uma caixa pequena ou caixa de sapato. Canetão, mas pode ser lápis ou caneta normal. Cola bastão, também pode ser cola líquida. Tesoura, durex, esse mais grosso. E EVA. O EVA, ele tem que ser das mesmas cores que as bolinhas. Então aqui eu vou fazer demonstração com o EVA azul. Para fazer o dado, a gente vai utilizar uma caixa de papelão e nós vamos cortar o tamanho que a gente quer que fique o nosso dado. Então, aqui eu vou fazer desse tamanho aqui. Então, venho cortando a caixa no meio. A caixa já é pequena, então ajuda bastante se vocês escolherem uma caixa pequena. E também ajuda se o papelão for um pouquinho mais fino. Porque o papelão grosso dói um pouquinho a mão na hora de cortar. Corto toda a caixa ao meio. Feito isso, eu já vou ter metade de um dado. A outra parte da caixa que sobrou, eu vou cortar só o fundo para tampar aqui. Se vocês tiverem um canivete, um estilete, na verdade, fica mais fácil na hora de cortar. Como eu não tenho, eu tô utilizando uma tesoura de costura, que ela é um pouquinho maior e é mais fácil de manuseá-la. Pronto. Feito isso, eu já tenho aqui o meu dado. Agora eu vou envolver as partes que ficaram soltas com durex para firmar. Não tem problema se ficar a parte... algumas partes falhadas, porque depois a gente vai envolver o dado em TNT, então o TNT vai cobrir tudo. A gente só passa o durex para firmar mesmo todas as partes. Aqui. Já tenho o meu dado, a estrutura dele. Bom, aqui eu já tenho então o meu dado completo. Eu só reforcei com fita adesiva, durex, aquele mais grosso, e envelopei ele todo com durex. Tem aqui o TNT e vou envolver ele no TNT para tirar esse aspecto de caixa de sapato. Então você vem aqui, vai colando até tampar todas as partes. Pronto, então aqui eu envolvi o meu dado todo em TNT e colei com durex no fundo. Feito isso, eu pego um EVA e vou recortar as formas geométricas
em formatos pequenos, porque eu vou colar esses formatos nos dados. Colar assim, e aí você pode colocar 5 de cada lado. Então aqui eu cortaria 5 triângulos e colaria. Aqui eu posso cortar 5 círculos e vou colar. Bom, então aqui tá o dado pronto. Então eu colei figuras geométricas. Lembrando que as cores tem que ser as cores do EVA que vocês escolherem para colar as figuras geométricas tem que ser da mesma cor que as bolinhas de piscina de bolinha. Então eu colei todos os lados do dado e depois passei fita durex em todo o dado, que é para firmar e não largar nenhuma, soltar, né? Na verdade, nenhuma forma geométrica. Então aqui a criança pode jogar à vontade. Bom, então agora eu vou ensinar pra vocês como que a gente vai fazer as formas geométricas. Então aqui eu já tenho 4 círculos das cores das bolinhas, da piscina de bolinha, e 4 triângulos. Então primeiro eu vou fazer o triângulo aqui. Então com canetão mesmo eu venho, faço a marcação da figura. O ideal é que seja grande. E dentro eu vou fazer um triângulo menor. Esse triângulo menor tem que ser de um tamanho que passe a bolinha de piscina de bolinha. Porque nessa prática a criança vai jogar a bolinha aqui dentro da forma. Feito isso, eu venho com a tesoura e recorto essa forma. Primeiro eu vou recortar a parte de fora. Depois eu venho, recorto um pouquinho da parte de dentro. E só venho ajustando. Pronto, tenho aqui a minha figura geométrica. Então, você vai repetir isso quantas vezes achar necessário. O bom é termos variedade de cor. Então, aqui eu tenho 4 círculos, um de cada cor, representando a cor de cada bolinha. E aqui eu também tenho 4 triângulos, também representando a cor de cada bolinha. Bom, pessoal, agora eu vou ensinar pra vocês como fazer a montagem da prática. Então, você vai precisar de 2 cadeiras, durex, pedaço grande, daqueles durex que é mais grosso. E aqui eu já coloquei um durex nas extremidades da cadeira e vou colar o outro. Sempre deixando um espaço entre o durex e o outro. Depois você vai pegar as formas geométricas e colar na parte de trás do durex. Dessa forma. Lembrando que a prática é para crianças de 3 anos, então a altura precisa ser de acordo com a criança, para ela conseguir jogar. O objetivo da brincadeira é fazer com que a criança associe a cor com a forma geométrica. Então, a criança vai jogar o dado. O lado que caiu foi círculos amarelos. Ela vai vir aqui na caixinha, vai pegar a bolinha amarela e vai ter que jogar no círculo amarelo. Dessa forma. Então, pessoal, essa foi a nossa prática para crianças de 3 anos. Essa imagem ao fundo foi a prática que a gente se inspirou para realizar essa. Conforme vocês estão vendo, a prática original, ela continha apenas os círculos
e as bolinhas coloridas. O nosso inovador nessa prática foi trazer o dado e mais formas geométricas. E essa prática, ela se enquadra nos campos de experiências da BNCC. O primeiro campo é o eu, o outro e o nós. E o primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é compartilhar os objetos e os espaços com crianças da mesma faixa etária e adultos. Então, isso daqui seria na hora da criança compartilhar o dado, compartilhar as bolinhas e compartilhar também o espaço da brincadeira com outras crianças ou com um adulto que vai acompanhar essa prática. Ainda no campo de experiência o eu, o outro e o nós, o segundo objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras. Então, aqui a criança vai ter que respeitar a vez do coleguinha, vai ter que saber esperar a sua vez e também respeitar as regras do jogo, que é jogar o dado, pegar a bolinha de acordo com a cor que cair no dado e jogar de acordo com a figura geométrica que cair lá no dado, também vinculando com a cor. O segundo campo de experiência que se enquadra nessa prática é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E o objetivo fala o seguinte: identificar relações espaciais dentro e fora, em cima, abaixo, acima, abaixo, entre e do lado, e temporais, antes, durante e depois. Então, aqui, a criança ela vai saber quando ela acertou a bolinha dentro da forma geométrica ou fora, quando a bolinha cair para fora da forma geométrica entre os espaços do durex. Então, quando ela jogar para fora, ela vai saber, ou sozinha, ou então com o auxílio de um adulto, que ela precisa pegar outra bolinha e jogar novamente dentro do círculo ou do triângulo. Ainda no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, temos o segundo objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, que diz o seguinte: classificar objetos considerando determinado atributo, tamanho, peso, cor e forma, e etc. Então, aqui seria na hora da criança relacionar a cor da bolinha com a figura geométrica na hora de acertar a figura.